Olá pessoal do Me Salva, continuando as nossas aulas sobre equilíbrio de um corpo, nessa aula a gente vai falar sobre alguns exemplos de estática de um corpo extenso, equilíbrio estático. O primeiro deles é o seguinte: eu tenho aqui uma barrinha de massa desprezível, isso quer dizer que eu não preciso considerar o peso dela no problema. De um lado eu apoiei um peso de 500 newtons a 2 metros desse apoio, e do outro lado eu tenho uma pessoa de 1.300 newtons. E eu quero saber a posição em que essa pessoa tem que estar para a barrinha estar em equilíbrio. Tá, gente? Lembrando que para um corpo de tamanho não desprezível, um corpo extenso está em equilíbrio, eu preciso que o momento resultante seja zero, isso significa que isso aqui não está girando, e que a força resultante também seja zero. Quer dizer que mesmo não girando, não está nem subindo, nem descendo, nem indo para um lado, nem para o outro, que é o que a gente chama de translação. Então, olha só. Primeira coisa em qualquer problema, gente, com força, seja de estática, dinâmica, enfim, é desenhar as forças que tem no problema. Quais as forças que estão agindo na barrinha? Tem essa força aqui de 500, que vem do peso dessa caixinha, a força de 1.300, que vem do peso da pessoa, e como o peso da barrinha é desprezível, não preciso colocar um peso nela, mas como ela está apoiada aqui, existe uma força que o apoio faz aqui para segurar a barrinha, uma força normal, né? Então essas são as forças que agem na barrinha. E em seguida, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que aplicar essas duas condições, já que eu quero que ela fique em equilíbrio, né? Que ela fique parada. Primeira, normalmente é mais fácil começar, tá, gente? Pela condição do momento resultante igual a zero. Não precisa, tá? Pode ser qualquer uma delas. Então vamos ver aqui. Eu quero saber a distância que a pessoa tem que estar para a barrinha não estar girando. Então, olha só. Para quem não lembra, tá? O momento de uma força é simplesmente a força vezes a distância da força até algum ponto. Na verdade, eu posso considerar, nesses casos em que tem que dar zero, eu posso pegar a força até qualquer ponto, tá? Em geral, a gente pega a distância da força até o ponto em torno da qual o objeto tende a girar. Mas não é obrigado a fazer assim. E tem que tomar alguns cuidados com sinais, tá? Normalmente, o que gira no sentido horário a gente diz que é negativo, anti-horário vai ser positivo. Então, olha só. Eu sei que o momento resultante tem que ser zero. Então, essa força aqui, qual que é o momento dela? A força é 500, a distância é 2 metros. Ela tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário, positivo, então mais força 500, distância 2 metros. Essa força aqui, a distância dela até o ponto que eu estou considerando, o eixo, que é esse aqui, é zero, então o momento dela é zero, não preciso contar. E essa força aqui, ela tende a girar no sentido horário, então vai ser negativo. A força é 1.300 e a distância é x. E eu sei que isso tem que dar zero porque não está girando. 500 vezes 2 vai dar 1.000. Menos 1.300x, isso é igual a zero. Ou seja, 1.300x então é igual a 1.000, né? Ou x, vamos pôr direto, né? É igual a 1.000 dividido por 1.300. Cortando zeros, 10 dividido por 13, isso vai dar aproximadamente 0,78 por aí metros. Isso significa que para a barrinha não estar girando, essa distância aqui tem que ser, então, 78 centímetros, 0,78 metros. Se eu quisesse, eu poderia usar outra condição, tá? O problema não me pede isso, mas olha só, força resultante igual a zero. Como é que isso aqui poderia ser útil? Força resultante igual a zero. Eu sei que todas as forças têm que se cancelar, né? Isso significa que, como é que eu faço isso? Todas as forças que estão para baixo estão cancelando com as que estão para cima. Então, tudo que está para baixo tem que ser igual a tudo que está para cima. O que está para cima? A força normal que o apoio faz. O que está para baixo? O 500 e o 1.300. Ou seja, a força normal tem que valer 1.800. Aqui o exercício não pedia, tá? Se ele pedisse, era assim que a gente faria. Tá bem tranquilo, tudo que está para baixo, ou seja, existe 1.800 empurrando essa barra para baixo, o chão precisa segurar ela com 1.800 para ela não afundar, mais ou menos essa é a ideia. Então vamos fazer um outro exemplo agora, também bem simplesinho. Olha só, a gente tem uma barrinha aqui
de 6 metros de comprimento. Essa barra está em equilíbrio e eu quero saber o peso da barrinha. Como é que a gente faz isso? Então, de novo, a barra está em equilíbrio. O que eu preciso? Que a força resultante seja zero e o momento resultante seja zero. Vamos desenhar as forças que estão agindo no problema. Olha só, existe uma massa aqui de 2 kg, ela tem um peso de 20 newtons, né? Então a barra aqui está sendo puxada por uma força de 20 newtons. O que mais que existe de força? Aqui eu tenho que considerar o peso da barra, porque é justamente a pergunta do problema. Quando a gente vai considerar o peso, gente, a gente tem que também considerar aonde que a gente vai colocar esse peso. No caso de corpos com geometria simples, tá? É sempre no meio do corpo. O exercício me diz que a barrinha tem 6 metros, né? Daqui até aqui tem 6 metros. Então, na metade, 3 metros da ponta é que vai estar agindo o peso. Então, aqui eu coloco o peso da barra. Vai estar a 1 metro. Isso aqui é 3, isso aqui é 2, né? Então, isso aqui é 1 metro. Tem mais alguma força? Tem, né? Olha só. Essa barra está sendo puxada para baixo por 2 forças, né? Para ela não vir andando para baixo, na verdade, o que acontece? O pino deve estar segurando a barra aqui com uma força para cima. Uma normal, por exemplo. Daí eu quero saber qual que tem que ser o valor do peso, sabendo que a barra está em equilíbrio, então não está andando nem girando. De novo, normalmente nesse tipo de pergunta é melhor começar pelo momento, tá? Olha só. Eu sei que o momento resultante tem que ser 0. Qual que é o momento dessa força aqui? Força vezes a distância. Faz girar... essa força de 20 tenta fazer a barrinha girar no sentido anti-horário. Então é positivo, a força é 20, a distância é 2. Vamos considerar o momento da normal. Está agindo no ponto ali, a distância é 0, não tem momento, não precisa se preocupar. O peso faz girar no sentido horário, então negativo. A força é o peso que eu não sei e a distância é 1 metro. E o momento resultante tem que dar 0. Então fica que o peso da barra, só passar para lá, igual a 20 vezes 2, 40 newtons. Esse é o valor do peso da barra. A gente pode dizer que a massa dessa barra, então, é 4 quilos. Tudo bem, gente? Então, só alguns exemplos, tá? Para mostrar como é que a gente usa essa coisa de corpos extensos em equilíbrio. A ideia é mais ou menos essa, tá? Eu espero que tenha ajudado, tenha ficado claro. E até a próxima. Muito obrigado pela atenção.